Esse é mais um vídeo em que eu apresento para vocês as técnicas que os investidores utilizam para negociar na bolsa de valores. E hoje nós vamos falar sobre o tape reading, que é um método que utiliza o fluxo de negociações de compra e venda que acontecem na B3 para os investidores poderem tomar decisões com base nesses fluxos. Gente, o tape reading é uma das técnicas mais antigas utilizadas por traders. Ela existe desde que as ações eram negociadas por telefone, que aqueles homens ficavam gritando, né, naquelas salas, passando ordens de compra e venda ali. Na época nem existiam mulheres. O nome tape reading vem de uma máquina que conseguia ler fitas e que eram registradas ali as negociações que aconteciam na bolsa de valores. Daí o nome tape reading, que para o português, né, seria leitura de fita. Essas fitas, como é óbvio, né, não existem mais, não é mais necessário ter essas máquinas para leitura do fluxo de ordens do mercado. Hoje a gente já acompanha as negociações pelo computador, pelo celular, tudo em tempo real, né? Então, assim, particularmente, o que eu acho mais diferenciador do tape reading em relação aos demais estilos de atuação que nós vimos até agora, análise técnica, fundamentalista, price action, teoria dos fractais, todos esses, é que no tape reading nós temos uma ferramenta poderosa, muito poderosa, chamada book de ofertas, que é o local onde a gente encontra as intenções de compra e venda dos traders que atuam no mercado. Então, com o book de ofertas, você consegue ver as ordens que estão aguardando para serem negociadas nos diferentes níveis de preço. Lá nesse book, você consegue visualizar a quantidade, a instituição financeira, de onde saiu essa ordem, o preço, tudo isso. Porque, gente, a bolsa ela publica em tempo real as ordens que são chamadas limitadas, que não têm urgência de execução. Ou seja, elas ficam à espera, né? Essas ordens ficam à espera, aguardando um momento de execução daquela ordem. Então, aguardando o mercado chegar naquele determinado nível de preço para que a ordem seja executada, tá? Seja de compra ou de venda. Então, vamos supor que uma ação esteja sendo vendida por R$10, mas eu estou disposta a comprar aquele ativo só se ele bater ali os R$5, por exemplo, tá? Então, eu deixo uma ordem passiva, ou seja, que está aguardando essa movimentação de preço. Eu fico na fila, essas ordens vão sendo executadas por ordem de chegada de quem vai colocando essas ordens, e quando ou se, né, esse preço chegar em 5, a minha ordem será executada. Então, nós vamos analisar todas as ferramentas do tape reading nos próximos vídeos, mas por que eu estou explicando isso para vocês agora, né? Para que vocês possam entender a lógica por trás do tape reading, essa questão das intenções, né? Que é algo diferente que a gente consegue analisar por esse estilo operacional relativamente aos demais. Porque é por meio da análise do fluxo de ordens que você vai conseguir ter uma base para seguir na direção certa dos preços, certo? Entender, por exemplo, se existe uma força compradora maior do que uma força vendedora, ou seja, mais pessoas intencionadas na compra do que na venda, certo? Porque suponha que um banco ou uma instituição, por um motivo qualquer, tá? Dentro da sua política de gestão, coloque um grande volume de compras à espera de execução em um determinado nível de preço. Então, vamos supor que seja 5 esse preço. Vamos falar em números redondinhos aí para ficar mais fácil. O preço ele vem variando, né? Ele vem variando até bater nesse preço 5, tá? Onde o banco colocou que ele compra ali se chegar nesse nível de preço. Então, imagine que esse preço chegue de fato a 5 e o banco compre um volume tão grande que acaba consumindo todos aqueles lotes que tinham disponíveis naquele nível de preço 5. O que acontece? Quando a quantidade ao nível de preço 5 acaba, tá? Agora, só vão ter lotes disponíveis ao preço 6, por exemplo, tá? Ou seja, o preço vai subindo, certo? Então,
entender como essa análise funciona, né? O ex ante, ou seja, anterior, né? O que nós vemos no gráfico é muito importante, porque isso acontece antes da formação daquele candle que a gente vê no gráfico, certo? Claro que o banco pode retirar essa ordem ou desistir, certo? Mas ele demonstrou uma intenção e grandes volumes podem deslocar preços, seja para cima ou para baixo. Com o tape reading, a gente consegue realizar uma leitura do sentimento do mercado e também algumas variáveis abstratas, como a velocidade que acaba a liquidez em um determinado nível de preço, o quão rápido o mercado tornou-se comprador ou vendedor no próximo nível de preço. Por exemplo, a questão do banco que eu estava explicando para vocês. O banco consumiu aqueles lotes em que velocidade? Consumiu todos de uma vez e a troca de preço foi momentânea, imediata, quer dizer, né? Então, é analisado também a magnitude das boletas desses grandes players, como as instituições, né? Se o tamanho dessas ordens vão consumir a liquidez do próximo nível de preço, se são muito, muito grandes ou não, certo? Então, gente, outras questões também que podem ser respondidas. O mercado está vindo de qual nível de preço? O quão agressivo ele veio? Qual a velocidade? Quais os tipos de players que participaram, já que a gente consegue identificar essas instituições, certo? A contraparte aceitava ou rejeitava preço? Todas essas questões podem ser respondidas com um olhar bem cuidadoso, né? Mas você pode operar seguindo o caminho utilizado por esses grandes players, por esses maiores players do mercado, simplesmente seguindo esse fluxo dessas instituições desde a origem. Esse é o grande diferencial. Então, se você se interessou e quer saber mais sobre essa técnica, se inscreve aqui no canal, não deixe de acompanhar os próximos vídeos que eu vou pormenorizar tudo isso daí para vocês. Um beijo!